abençoando ele, Senhor Jesus Cristo. Abençoa ele, Pai, fala com a tua igreja, que a palavra que sai da boca dele, Senhor, seja alimento para cada um de nós, Senhor. Ó Deus, que a palavra que for pregada, Senhor, ela produza os frutos de arrependimento. Ó Deus querido, soberano, Deus eterno, estamos aqui para ter a tua voz. Fala conosco mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja e igreja diz amém. Você quer dizer uma salva de palmas? Estamos amada igreja pela paz do Senhor. Amém. Antes de ministrar a palavra, quero adorar a Deus com muito bonito. Nós temos, Senhor, para acertar tudo, nós vamos tentar, mas muito bem. Um abraço transforma. Então vamos louvar em nome de Jesus. 29 em diante vai dizer: quantos acharam que agora é Deus? Você acha que é Jesus quer? Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caliço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caliço e davam-lhe com ele na cabeça, sempre dando glória a Deus. Glória a Deus. Querida amada igreja do Senhor, precisamos entender, mas muitas vezes fica dada vivida pelo Messias Salvador. Eu queria hoje falar de duas coroas. A primeira coroa foi que Jesus tinha lá no céu a coroa celestial, né? Enquanto ele estava lá na glória, na sua soberania, ele tinha uma coroa, irmão, suprema, de rei, de honra, que dominava, que domina. Mas ao encarnar-se, ao entrar no seio de uma mulher, e aqui eu parabenizo também o pastor Osanias, eu tenho o mesmo pensamento a respeito da teologia que fala sobre a maternidade de Maria. O meu pensamento é isso não é teologia católica, isso é Bíblia. É que às vezes ficamos tão embaraçados, a teologia tem tantos fragmentos, são tantas teorias, tantas teses, que terminamos fugindo do real sentido da palavra. E aí, irmãos, uma vez que era aquele se encarna, no seio de Maria, e a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de João, que o Verbo se fez e habitou entre nós, tomou forma humana, tomou-se jeito humano, e como humano ele teve as mesmas necessidades que nós: sede, fome, dores, porque ele estava no corpo mortal. E embora fosse imortal, mas ele estava materializado no corpo imortal, sujeito a dores, sujeito a suplício, às necessidades desse mundo, assumindo tudo a condição humana, menos o pecado. Mas quando ele desce, irmão, ele desce para assumir uma coroa diferente. Olha para o Senhor, quando ele desce, assume uma coroa diferente. Diga, troca a coroa de rei por uma coroa de sofrimento. Quando ele desce, ele assume uma coroa de suplício, de rejeição. Glória a Deus. Desce para comunicar que é o Filho de Deus. Desce para o seu povo, e a Bíblia diz que foi o seu povo quem o rejeitou. Foi o seu povo que disse não a ele. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Assim também muitas vezes a vida do crente e dos que não conhecem Jesus. Quando comunicamos Jesus e dizemos que é Jesus, os outros crentes não querem. Rejeita com aqueles que rejeitaram a salvação. E foi necessário que a promessa que era para os judeus passasse para nós, Jesus. E assumimos que queremos estar com Ele. E eu fico imaginando toda a Santa Ceia.
E Jesus ensina na partilha. Jesus ensina na comunhão, na fração do pão. Isso deve ser uma lição para nós cristãos. De forças, esperança. Eu fiquei tão assim hoje, eu estava fazendo a minha mudança e eu estava já cansado, irmão. Era muita coisa para carregar. E o pastor tinha um problema de coluna, eu problema de coração. E aí, irmão, quando eu entro na casa para fazer a mudança, eu decidi, com você. Às vezes eu ia ficar lá fora e vir ajudar dentro da casa do Senhor. É assim ou não é? Eu já me ímpio, irmão. Que ele vai pegar o disco dele para ir na casa do Senhor. Às vezes ele não vai entender porque ele é abençoado. Vai saber por que ela não é abençoada? A minha sobrinha está afastada do Senhor. E não está vivendo aquela fase. Mas nesse dia ela disse que estão mandando meu filho, é pouquinho. Eu disse, sério, vou levar para a casa do Senhor. É pouquinho de Judé, irmão. Ela vem de lá para ter umas coisinhas, mas isso é compromisso com o reino. Ela foi doutrinada na casa do Senhor, estava afastada na casa, mas não esqueceu o compromisso dela. Tem muita gente que esqueceu o compromisso com a casa do Senhor. E continuamos ainda hoje, causando dores ao corpo de Cristo. Precisamos entender, irmão, que esta Santa Ceia, no corpo e no sangue do Senhor, não terá sentido se não houver mudança estrutural de dentro para fora. Tem que haver mudança no corpo de Cristo, que é eu, que é você, a igreja do Senhor. Tem que ter mudança no trato para com o próximo. Tem que ter mudança na lida com a casa de Deus. Tem que ter mudança estrutural. Tem que ter mudança. Se não houver mudança, Deus não quer. A igreja ela tem a dádiva de ser aquela protagonista que muda a história. Jesus começou isso, ele não desistiu. Quando chega lá na hora que alguém trai aqui com um beijo no rosto, Jesus diz para ele, assim que você vê no seu mestre, né? Com um beijo tu trai o mestre. Aí, no seu